Saúde, estamos de volta. Vamos para o segundo bloco do nosso Saúde e Bem-Estar de hoje e, conforme a gente disse na abertura, vamos falar sobre o suor excessivo, que é conhecido como hiperidrose. É aquele suor que incomoda, suor nas mãos, que chega até derramar de tanto suor nas axilas, um incômodo, atrapalha a qualidade de vida. Existem algumas formas de tratamento, algumas são cirúrgicas, mas a gente vai falar das formas dermatológicas de tratamento da hiperidrose. E para isso a gente tem aqui conosco a dermatologista, a doutora Camila Bechara Callas. Bem-vinda, doutora, tudo bem? Olá, Fernando, tudo bem? Obrigada pelo convite. Alegria te receber aqui, doutora. Bom, vamos começar perguntando, todo mundo sua, mas às vezes as pessoas suam tanto que tem hiperidrose, né? Sim, com certeza. É um diagnóstico que precisa ser, que geralmente ele não é identificado tão precocemente. As pessoas às vezes têm uma sudorese excessiva e nem se dão conta disso. A sudorese, ela é considerada normal. É fundamental para a regulação da temperatura corpórea. Ah, a gente tem que suar, né? Todo mundo, nós temos que suar. Nós temos glândulas sudoríparas que são responsáveis pela sudorese. E, eventualmente, algumas pessoas, por N fatores, podem ter um aumento desse suor e, às vezes, nem se dão conta disso. Então, é muito importante nós identificarmos precocemente e tratarmos da forma adequada. Existem vários tratamentos e cada um visa um fator desencadeante específico. Tá bom. A gente estava falando na abertura, né, de um tratamento importante também, cirúrgico, feito por um cirurgião torácico, que é um corte aqui perto, né, do tórax para eliminar essas glândulas cirúrgicas. Mas a doutora estava dizendo que hoje já não é o padrão ouro para cuidar do problema. Sim, é uma pergunta importante. Nós temos tratamentos clínicos e cirúrgicos para a hiperidrose. Os tratamentos cirúrgicos já foram primeira linha no passado. Um deles inclui a simpatectomia, onde nós vamos realizar uma denervação simpática, que é o que estimula aquelas glândulas sudoríparas. E nós fazemos esse tratamento principalmente quando temos uma sudorese importante em palmas, em axilas, mas hoje realmente não é o padrão ouro. Nós temos outras coisas, outras alternativas que foram surgindo recentemente. Tá. A cirurgia corta, elimina essa glândula? Ou seja, você não vai suar nunca mais? Olha, geralmente a diminuição desse suor ela é prolongada, mas nós temos alguns casos, por isso também que começou a cair em desuso, que é a hiperidrose compensatória. Nós diminuímos a sudorese em determinada região, por exemplo, nas palmas e axilas, mas nós podemos aumentá-la em outros locais. Por exemplo, na sola do pé? Por exemplo, na sola do pé, geralmente acontece no tronco, né, com essa cirurgia. E nós temos outro tipo de cirurgia também, que seria uma cirurgia que é chamada de curetagem, que nós fazemos como se fosse uma espécie de desbridamento local. Desbridamento? Isso, a gente faz uma curetagem daquelas glândulas sudoríparas, por exemplo, na axila. Uma raspagem? Uma raspagem. As glândulas, com anestesia? Geralmente com anestesia. Anestesia é local. Tá. E aí raspa essas glândulas, elas vão ser desativadas? Elas vão ser eliminadas daquele local, mas também é uma cirurgia que existem, como todas as cirurgias, efeitos colaterais. Sim, né? Efeitos colaterais. Quando a gente faz uma profundidade um pouco maior, pode ter cicatriz, então nós temos que pesar o custo e o benefício. Nós estamos falando de raspagens, né? Raspagem, assim. Agora, eu queria que você me desse uma dica para que a gente pudesse entender. Quando o suor passa a ser um sinal de alerta. Isso, importante. Não existe, na verdade, um limite que a gente considere aceitável ou não. Isso varia muito individualmente, depende do sexo, da idade, do local, né? Belo Horizonte, desse calorão. Se estamos ou não no ar-condicionado. Você gostou desse ar-condicionado? Muito, Não é maravilhoso? Muito bom. 16 graus, 16 graus, imagina lá fora, dá 33 graus. Pois é. Tem jeito, eu chego aqui assim, derretendo. Isso já é algo pra gente... Muitas pessoas acham que aqui é um iglu, que é coisa de esquimó. Pois é. Seria normal se eu estivesse aqui nesse ar-condicionado frio, tendo uma hiperidrose com uma sudorese excessiva. Isso já seria um sinal de alerta. Então, muitos casos em que começou a formar aquela pizza desagradável, que a gente tem que trocar de roupa, muitas pessoas colocam uma camiseta, depois de uma hora já tem que colocar outra, e vai causando um incômodo realmente. Às vezes vai escrever, a mão fica tão melada que a caneta escorrega, o sapato escorrega, que às vezes a região plantar dos pés tem uma sudorese também muito importante. Então, são alguns fatores. A ansiedade é algo que pode desencadear muito a hiperidrose.
Sim, a questão emocional, Emocional está muito tem ligada. isso, assim, suei frio. Na verdade, suou frio, suou, né? O frio é uma consequência ali. Tem diferença do suor frio? Então, existe isso ou é só uma expressão? No geral, quando tem uma ansiedade por todo mundo, em momentos de medo, nervosismo, estresse, angústias, pode ter um grau de sudorese. Isso é normal, é como se fosse uma defesa do nosso organismo. Mas quando essa situação está em excesso, quando começa a ser algo patológico, causa incômodo nas atividades diárias, com ansiedade, às vezes o próprio tratamento da hiperidrose não vai funcionar se a gente não pegar essas causas de base, tratar patologias de ansiedade, estresse crônico, né? E isso pós-pandemia aumentou bastante. Então é algo que também tem muita relação. Sim, e tira muita qualidade de vida, né? Porque, poxa, pegar na mão, né? Um cumprimento de mão As já pessoas se sentem constrangidas, constrangidas. né? Você recebe pacientes que falam, olha, evita o cumprimento de mão? Sim. Na pandemia, tudo bem que era um soquinho, né? Isso ajudava muito, sim, né? Com certeza. Mas recebo sim. Inclusive, em outras situações, tem paciente que realmente tem um prejuízo importante das relações sociais, não quer ter relação sexual, vários fatores que realmente atrapalham a vida e às vezes o suor em excesso ele está muito associado a um cheirinho ruim. É disso que a gente vai falar, porque não é só o suor, é a questão do odor também. Isso é Sim. um ponto importante, A hiperidrose, que é o suor em excesso, muitas vezes está associada à bromidrose. São termos diferentes, se referem às glândulas, mas a bromidrose realmente é quando nós temos aquele cheirinho ruim. Quando acontece no pé, é o que a gente chama do famoso chulé, né? Então, muita gente tem aquele chulé, acha que é normal, fica a vida toda lá, tomando banho, que não vai adiantar. Tomar muito banho por dia não vai melhorar. As dermatologistas não gostam de banho, né? Principalmente banho demorado, né? Sim. Normalmente o banho tem que ser mais curtinho, com água não tão quente, água né? morna, sem esfregar, sem esfoliante, sem muita bucha, né? Isso também vale nos casos de hiperidrose. Não adianta a gente ficar lavando o pé incessantemente achando que esse é o tratamento adequado. Pelo contrário, ele vai ficar mais úmido, o chulé pode até aumentar, Pode né? aumentar, porque quando a gente tem uma lavagem excessiva, a gente causa uma desregulação daquela flora bacteriana nativa, e isso pode propiciar o surgimento de bactérias e fungos que são patológicos à nossa pele e que causam essa proliferação. Doutora, a gente tem uma informação aqui de 30% a 50% dos pacientes que sofrem com a sudorese excessiva tem um parente de primeiro grau, com pai ou mãe, que tem o mesmo problema. Sim, isso é curioso porque a maioria dos pacientes não tem uma causa definida de hiperidrose. Então, a gente chama de aquela hiperidrose primária ou essencial. A minoria dos pacientes, nós vamos identificar aquela causa. Então, essa hiperidrose primária, que não tem identificação da causa, geralmente ela tem origem familiar. Ela costuma ter essa característica que você citou. E ela costuma acometer pessoas acima, geralmente o início é menos de 25 anos, acomete localizadamente, a maioria dos casos, região palmo-plantar, crânio-facial, é diferente daqueles casos que a gente tem uma causa secundária, hipertireoidismo, câncer, várias neoplasias sistêmicas podem causar, geralmente é mais sistêmico, aquela hiperidrose geral. Até em outras situações ligadas à condição mesmo climática, excesso de bebida, por exemplo. Com certeza, também, o alcoolismo é um dos fatores que, a longo prazo, pode aumentar a sudorese. Agora, quando a gente fala dos desodorantes, aí a gente vê no mercado uma luta de marketing justamente para falar, né? Olha, contra a pizza, né? Aí tem o antitranspirante, que é diferente de um outro tipo de desodorante. Como é que eles funcionam e qual a diferença entre eles? Então, o próprio nome já diz, desodorante. A gente quer diminuir aquele odor desagradável e a gente faz isso com algumas substâncias específicas para a gente diminuir realmente substâncias que vão atenuar com alguns aromatizantes e é diferente do antitranspirante, que também são chamados de antiperspirantes, que são realmente, eles vão atuar ali na glândula sudorípara-écrina, que é a responsável pela sudorese, e vão fazer um bloqueio daquele ducto. Então, nós realmente vamos diminuir a transpiração. Muitos antitranspirantes vêm associados com desodorantes. Então, mas isso é variável. Tem paciente que a gente passa, os principais componentes do antitranspirante são sais de alumínio. Eles causam essa
esse bloqueio da glândula, mas muitos pacientes apenas com desodorante não têm controle. Então, normalmente, dependendo do caso, nós vamos associar as duas medicações. E a forma de uso dele? Porque tem o spray, tem o aerosol, né? E tem o roll-on, né? Faz diferença também, até para a pele respirar ou não? Geralmente, os roll-ons, eles causam uma impermeabilização maior na região. Então, tem pacientes que têm a pele muito oleosa e, eventualmente, comentam e falam que o roll-on, eles deixam, como tem uma maior oclusão, tem uma maior predisposição a foliculite, a acne. Eu geralmente indico para os meus pacientes spray ou aerossol. Sim, sim. Né? Mas o veículo, que é essa diferença, não é tão importante quanto aos componentes principais da formulação. Né? Agora, tem também remédios, né? Comprimidos, né? Existem. Também, mas tem muitas atenções com relação a eles, né, doutora? Sim. Os remédios para hiperidrose, no momento, eles são são anticolinérgicos. Eles agem nos receptores do suor. Do suor. O que vai provocar ali. O que vai provocar na glândula. O neurotransmissor do suor chama acetilcolina. Essas medicações que podem ser usadas por via oral, sistemicamente, elas vão agir nessas glândulas, mas elas dão muitos efeitos colaterais, porque elas agem nesses receptores de uma forma sistêmica, em vários órgãos do nosso corpo. Então, ao mesmo tempo, nós podemos ter taquicardia, podemos ter dificuldade de micção, boca seca. Então, essa linha de tratamento oral também não é considerada padrão ouro. Geralmente, nós usamos quando são casos refratários, geralmente que não tiveram resposta a outros tratamentos, e aí nós vamos lançar mão dessas medicações. Tem muito efeito colateral, interações medicamentosas que não podem ser banalizadas. É só a gente imaginar, né, que tem um suor ali que deixa de sair de um lado em algum lugar, talvez ele vai para outro canto, né? Talvez ele vai causar outros problemas, né? E tem várias contraindicações. Paciente que tem glaucoma, por exemplo, vários não podem usar esse tipo de medicação. E aí variam essas contraindicações. Agora, é muito interessante também a gente falar a gente começou a falar do chulé, mas esse cheiro das axilas, que é diferente, é o chulé que pega elevador, né? Pois é. E algo que incomoda muito, né? Esse é mais, porque o chulé está tampado ali. Esse é um problema muito sério. Vai cumprimentar alguém, a pessoa já sente e realmente é uma coisa muito desagradável. E tem tratamento. O bom E às vezes não é nem problema de higiene, não, né? Não. A maioria, claro, a falta de higiene é um agravante. E também, eventualmente, pode ser um desencadeante, porque pode alterar a flora local e fazer a proliferação de bacteriana, que é a grande responsável pela bromidrose, que é o cheirinho ruim. Mas muitos pacientes não têm higiene legal e continuam tendo aquele odor desagradável. Por quê? Quando a glândula, ela produz um suor que, na origem, ele é inodoro, não tem cheiro, não tem cor. É o caso dos bebês. Sim, os bebês não têm as glândulas sudoríparas apócrinas, desenvolvem na puberdade. Dando continuidade, por isso que geralmente na puberdade é que começa aqueles sintomas. Meu filho está com aquele cheirinho ruim, começou aos 12, 13, 14 anos, por isso. Nós temos dois tipos de glândulas sudoríparas e uma das que são as maiores responsáveis pela proliferação bacteriana que dá o cheirinho ruim, começa na puberdade. E vai embora. E vai embora, e aí... E aí, então, porque talvez o cheiro ruim é um agravante ao cheiro, né? Ao suor, né? Agravante ao suor, né? Sim, tem pacientes que não têm hiperidrose e tem o aumento do suor, mas tem o cheirinho ruim. Então, não é um fato obrigatório. Não tá ligado. E tem pacientes que têm muito suor e não tem exatamente... A maioria dos casos tem um aumento, o cheirinho ruim devido ao aumento de suor, né? Porque aquele suor Mas não é aquela coisa exagerada, né? Que no caso do cheiro das axilas, né? O famoso cheiro de corpo CC. Sim, né? Sim. Mas muitos casos causam muito prejuízo. Sim, claro. Bom, e aí a gente vai falar das formas de tratamento. As formas de tratamento. Toxina botulínica é uma dessas formas. Sim. Talvez eu acho que é a sua forma predileta, né? Eu gosto. Hematologistas adoram a toxina botulínica. Os pacientes também gostam. Como é que funciona? A toxina botulínica, ela age fazendo um bloqueio realmente na transmissão sináptica daqueles
da glândula. É local? É a injeçãozinha A gente local? faz local. Geralmente, o paciente vai com as axilas, após as axilas limpas e secas, nós aplicamos a toxina, que vai fazer um bloqueio daquela glândula. Os resultados geralmente duram mais do que quando nós fazemos por motivos estéticos na face. Então, os resultados vão de 6 a 12 meses. Dura mais tempo. Mais tempo, é uma vantagem. Mas nós também utilizamos unidades bem maiores que a gente usa na face. Sim, né? sim. E é bem tranquilo, o paciente vai, não precisa de anestesia injetável, geralmente nós fazemos um bloqueio tópico, fazemos a toxina no dia, o paciente vai embora, o resultado começa a agir depois de uns 3, 4 dias, que é o tempo da toxina pegar, e os resultados eles são crescentes até atingir o pico, e depois eles permanecem por um tempo, o que leva geralmente o paciente a voltar para fazer novamente. Por isso que as dermatologistas adoram, e o paciente volta, né? Pois é, e o fato da toxina é que muitos pacientes que têm ansiedade, quando fazem a toxina botulínica, se sentem como se fossem protegidos contra aqueles gatilhos emocionais que eles anteriormente tinham. Então, falam, estou protegido com toxina. Diminui a ansiedade, diminui aquele estímulo para a sudorese e, em muitos casos, além realmente da fisiopatologia funcional, né, também tem essa questão que os pacientes se sentem mais seguros. Muito bacana. E tem o laser também, né? O laser pode ser usado quase da mesma forma que a toxina botulínica? Olha, os lasers, eles têm uma ação mais limitada nesse tratamento da hiperidrose. Mas a toxina botulínica ela é bem mais consagrada atualmente. Com relação aos tratamentos, tem algum tratamento que tem contraindicações em casos de disfunção da glândula tireoide? Sim, vários, por exemplo, alguns pacientes, muitos pacientes com hipertireoidismo, eles cursam com essa hiperidrose, é muito comum. Mas alguns realmente beta-bloqueadores, algumas medicações que nós temos essa interferência nessa inervação simpática, elas podem ser contraindicadas dependendo do paciente. Então é preciso uma investigação aí no caso, porque às vezes, pode ser até mais raro, mas às vezes o paciente pode nem saber que tem um problema na glândula tireoide. E eventualmente aquele hipertireoidismo, que é o aumento dessa função tireoidiana que está sendo responsável pelo aumento da sudorese e não tratando a tireoide não vai melhorar. Então, primeiro precisa ir na causa de base para depois a gente partir para outros tratamentos. Correto. Né? Agora, dicas práticas para a gente passar aqui para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador com esse problema, enfrentando essa dificuldade aí do suor excessivo. Desodorante com cheiro e o sem cheiro, tem diferença entre eles? Tem algum mais recomendado? Olha, a ação, não. A ação geralmente não é interferida se tem algum odor específico ou não. A questão é que em alguns pacientes, geralmente, alguns pacientes que cursam com alergia, com algumas dermatites, com odor são mais propensos a desencadear dermatites e aumento dessas exacerbações. Então, geralmente o paciente... A indicação sem realmente fazer uma anamnese detalhada é um desodorante sem cheiro e que seja o mais neutro possível, sem esses perfumes muito fortes, porque isso desencadeia uma alergia. Combina com aquilo ali, mistura aquele negócio ali, né? Fica... E tipo de roupa faz diferença muitas vezes. Muitas vezes chega no consultório, meu filho estou com tá ficando colorido, fica verde, azul, axila. Porque, eventualmente, aquele suor que está depositado ali, ele tem uma interação com os pigmentos presentes nas roupas. Então, isso é muito comum acontecer. E, geralmente, quando usa roupas realmente que pega essas regiões de dobra, isso acontece mais facilmente. Mas, assim, roupas sintéticas podem absorver mais o cheiro do que roupa de algodão? Tem diferença nisso? Olha, no geral, roupas sintéticas, algumas mais modernas, elas causam uma interação menor com o suor. E, eventualmente, as de algodão, elas absorvem mais aquele cheiro e até aquele pigmento pode ter uma interação maior, causa mais desconforto. Na sua opinião, doutora, por que a gente tem, às vezes, uma roupa que pega um cheiro que não sai? Pode lavar quantas vezes for. Pois é. Pode lavar com álcool, pode pôr fogo que não sai.
E às vezes tem gente que fala, eu usei a roupa da fulana e fiquei com aquele cheiro ruim. Então, por que isso acontece? A gente tem essa proliferação bacteriana que ela pode continuar acontecendo. Então, aquele meio de cultura, aquele meio úmido, ele não vai sair porque você tirou a roupa do corpo. Não, mas às vezes lava e coloca. Nem todas as bactérias são sensíveis aos meios convencionais de limpeza. Então, nós podemos continuar tendo aquela proliferação e realmente ser algo difícil. Até como a cor pode ser difícil de tirar, com a lavagem e tudo. Na Copa do Mundo, aqui no Brasil, foi em 2014, eu tenho um amigo que trocou de camisa com um povo da seleção do Irã. Tem 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quantos anos já tem? Quantas Copas já foram? Até hoje a camisa, se usar, tem lá um CCzinho. Nossa, não. Joga essa camisa fora. Mas é rara. É da seleção do Irã. Meu Deus. Então, por que dura tanto assim, doutora, na sua opinião? Não, pode realmente durar mesmo. Mas será que eles estão limpando da forma correta? Estão fazendo essa higienização séria mesmo? Mas isso pode acontecer, pode demorar. Quase 10 Copas do Mundo que passaram depois e não sai o cheiro, é impressionante. Daí a necessidade da gente entender como é delicado esse tratamento, né? Sim. Nós estamos falando de bactérias que são resistentes, que vão se proliferando também, Proliferando, né? Sim. Nós temos responsáveis tanto bactérias que já são próprias da pele, como algumas bactérias que eventualmente não são presentes. Então, isso geralmente é crônico. Não adianta tratar um mês e falar, pronto, parei, não vou fazer mais nenhuma medida comportamental, até porque qualidade do sono interfere. Às vezes, pacientes que tomam muito café, termogênicos, vai na academia todo dia, toma aquele tanto de manipulados que nem sabe o que sai muita sudorese. Vai ver, tem uma fórmula responsável que realmente estimula aquele sistema nervoso. A gente falou rapidamente aqui sobre o alcoolismo como causa de sudorese excessiva. Tem pessoas que exalam cheiro de álcool. Esse é também uma situação conhecida, né? Sim. As glândulas sudoríparas, elas são as responsáveis, como eu disse anteriormente, para regular a temperatura. Então, elas estão excretando a todo momento todas as nossas toxinas, vitaminas, antígenos, anticorpos. Então, realmente, o paciente que toma uma grande quantidade de álcool a longo prazo vai realmente excretando e tem aquele cheiro. Pacientes que tomam algumas determinadas vitaminas ou medicações antibióticas ou corantes, eventualmente podem ter cor no suor, que é a famosa cromidrose, que é um outro termo que a gente ainda não conversou, que pode ter várias etiologias, pode ser genético, pode ser realmente o que eu disse da pigmentação relacionada a roupas. Qual cor? Pode ficar verde, azul, amarelo, preto, vermelho, no várias cores. No carnaval deve fazer um sucesso. Pois é, pro carnaval pode, o restante fica com fica perfuminho ruim. Por cima, dá para disfarçar? Nossa, não. Né? Então são suores coloridos. Suor colorido, dependendo da causa. Corantes em excesso, tanto que muita alimentação como muito condimentada, paciente que não tem uma alimentação saudável, que come de uma forma corante, só enlatado, pode ter uma maior predisposição a essa cromidrose, que é a corzinha ruim. A própria pimenta faz suar. A própria pimenta aumenta muito pacientes com pimenta e tudo, essa hiperidrose, sim. Comidas muito condimentadas. Muito condimentadas. Também é uma situação bem característica. Com certeza. Mas então, assim, para a gente caminhar aqui para o fim da nossa conversa, é importante perceber, ficar atento a esses sinais desse excesso de suor, né? Eu acho que a grande dica é essa. A hiperidrose muitas vezes não é diagnosticada da forma correta. E qual é a dica de ouro para a gente poder combater a hiperidrose? Olha, não subestimar o seu caso. Se está te incomodando, se está te causando prejuízos na vida intelectual, social, procure tratamento. Se é algo que está no início, tente começar com desodorantes comerciais comuns, tente mudar esses hábitos comportamentais, tente ter uma vida mais saudável. E realmente, se isso não surtir um efeito, eu acho recomendado ter uma ajuda de um especialista, de um dermatologista, para poder traçar o melhor tratamento possível. Tá bom, doutora Camila Bechara Calas. Muito Calas ou Calas? Calas. Calas. Doutora Camila Bechara Calas esteve aqui conosco falando sobre hiperidrose. Ela é de Passos, na beira do Lago de Furnas. Que cidade maravilhosa. Um grande abraço para o pessoal de lá. Tá obrigada. Bom? Muito obrigado. Muito boa obrigada. sorte. Agradeço sucesso aí na jornada. No Hospital da Santa Casa também? Eu fiz residência médica na Santa Casa BH e ainda tenho muito contato. Gosto muito do pessoal. Muito obrigado. A gente então fica por aqui.
Mas a gente também volta por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nosso WhatsApp está aí. Mande a sua mensagem, sugestão de pauta, de assuntos que você quer ver aqui no nosso Saúde e Bem-Estar. Olha o WhatsApp. É o 3199-791-5990. Até a próxima. Saúde!